E aí, pessoal, tranquilo? Bem, venho conversar com vocês aqui rapidinho para passar uma informação sobre mais um erro do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, ok? Imagine você que tem uma vida tranquila, ou tranquila no sentido, né, de não ter nenhum problema com a justiça, estar vivendo, trabalhando, tendo sonhos, tendo sua liberdade normal de ir e vir, e aí acontece de que alguém vai à delegacia informando que foi vítima de um crime. Exatamente isso que aconteceu nesse caso aqui, ok? Então, a vítima compareceu à delegacia, relatou no primeiro momento que foi vítima pela prática de um crime de roubo, em que o suposto autor do fato, o criminoso, como o nome que vocês queiram dar, era uma pessoa parda e de cavanhaque. Passado um determinado tempo, essa pessoa retorna à delegacia e fala que era um homem negro, magro, de 1,75 m, 1,80 m mais ou menos. E aí começa todo o drama dessa pessoa. Por quê? Porque lá na delegacia, dentro do processo penal, se tem um procedimento para se fazer o reconhecimento da pessoa. Quando não puder ser feito da forma como a lei fala, que é colocar a pessoa, em primeira pessoa que está informando que foi vítima, né, de um crime, que ela descreva quem foi que praticou, depois que seja colocado esse suposto autor ao lado de outras pessoas com as mesmas características, roupas e tudo mais, para que essa pessoa, a vítima, possa apontar se efetivamente foi aquela pessoa ou não. E se não for possível dessa forma, que se utilizassem fotos, ok? Desde que, é óbvio, né, gente? Desde que essas fotos, né, que a gente repudia esse procedimento, mas que essas fotos fossem ao menos fotos com outras pessoas com as mesmas características. Então vocês estão vendo um pouco embaçado aí esse quadro de fotos, que é o quadro real que foi apresentado pela polícia para a vítima. Nesse quadro aqui, a gente percebe claramente, né, que todos os demais que estão ali, coloca todas as fotos que estão ali, né, inseridas, com exceção de uma, todas são pessoas brancas ou pardas e um negro, ok? Se tiver um outro ali que eu tenho dúvida, porque a foto não está muito clara, seria um pouquinho mais para moreno, mas um único só com cavanhaque negro. Isso já induz a vítima a provavelmente apontar para essa pessoa. Gente, o pior de tudo, isso aconteceu, o delegado de polícia instaurou inquérito, indiciou esse sujeito. Desse indiciamento, ainda colaram a foto desse rapaz lá na delegacia, estava tendo alguns roubos naquele local, e outras vítimas apareceram lá, sendo que a principal vítima, nos seus depoimentos, teve alta contradição por apresentar características diferentes, mas ainda assim outras pessoas depois apareceram e saíram apontadas, né, gente? É aquela história, né? Quando abriu a porteira, passou o primeiro boi, o resto vai passar a boiada. E foi no caso do rapaz aí. Aí todo mundo saiu colocando na conta dele e mais um erro judiciário. Isso foi parar no Ministério Público. Pior ainda, o Ministério Público me faz uma denúncia. Pior ainda, o juiz recebe a denúncia, condena o réu. Pior ainda, a defesa recorre, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mantém a sentença. Isso vai parar no STJ, HC 769783, e lá se faz a justiça. Se absolve esse homem dessa acusação, determina que todos os demais processos sejam reavaliados e que ele não seja mais levado ao cárcere em razão disso. Por quê? Porque não foi respeitado o processo penal. Vilipendiar a lei, ainda mais as autoridades, é roubar a inocência e a liberdade de um cidadão. Então, vocês que têm aí o poder aí de decidir se alguém praticou um crime ou não, por favor, respeite a lei, porque vocês têm um poder de decidir e quando decide correto, a sociedade realmente agradece. Mas os erros têm sido constantes, a forma que a lei determina não tem sido respeitado,
E essa forma, ela não está ali por um acaso, ela está ali exatamente para garantir os direitos e garantias individuais de todo e qualquer cidadão. Então, um erro que veio desde a delegacia, passando pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para ser corrigido lá no STJ. E mais, esse sujeito ficou preso em média 3 anos. Quem vai pagar essa conta? Ninguém. Essa foto que vocês estão vendo aí embaçada foi só para preservar as outras pessoas, né? Para depois não ficarem perturbando aqui. Mas é muito nítido o erro que está aqui, para a gente que vê ela, a forma como foi induzida, né? Tanto essa suposta vítima, que foi vítima porque alguém praticou esse crime, mas não foi o sujeito que foi condenado injustamente. Então imagina você está com sua vida, né, normal, trabalhando, correndo atrás, tentando viver, sobreviver nesse mundo, no Rio de Janeiro, e daqui a pouco você está atrás das grades por um crime que você não praticou e fica preso por 3 anos até que alguém, né, tenha aí um pouco de paciência para rever essas situações. É o caso desse rapaz. Fica aqui essa crítica. E você que acha que todo mundo que foi parar na delegacia praticou algum crime, esse é mais um exemplo que pessoas inocentes estão sendo punidas inocentemente. Fica aí para reflexão de vocês aí essas informações. Abraço.